Olá pessoal, eu sou Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. No programa de hoje eu vou ter a honra de bater um papo com uma das pessoas, uma das figuras mais emblemáticas da história e da cultura recente da nossa cidade. Cidade que tem orgulho de dizer que sou petropolitano. Vou conversar com Dom Francisco de Orleans e Bragança, membro da família imperial brasileira, e Francisco, que é filho de Dom Pedro Gastão, que era neto da princesa Isabel. Uma das pessoas mais importantes deste Brasil e toda a história, e dificilmente terá outra tão importante quanto, e que era bisavó dele. Nos dias de hoje, Francisco, é comum o bisneto encontrar com a bisavó conviver por alguns anos aí com o bisneto. Infelizmente, você não teve essa oportunidade e essa alegria. Você já refletiu sobre isso? Tipo, hoje muitas pessoas têm essa oportunidade de conviver com a bisavó e eu não tive essa oportunidade de conviver com a mulher mais importante que esse Brasil já teve? Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, eu não tive esse prazer de conviver com ela, mas tenho muito orgulho de ser bisneto dela. Ela foi uma pessoa muito emblemática para o Brasil e ela adorava Petrópolis. E tanto que morava aqui, saiu daqui de Petrópolis para ir para o exílio. Foi daqui que eles saíram, a família imperial saiu toda de Petrópolis. Naquela fatídica data que eu costumo dizer que foi o primeiro golpe militar brasileiro, isso, palavras minhas, minha opinião, minha reflexão sobre o tema, colocou para fora uma família que construiu o Brasil, que colocou o Brasil naquele período em patamares que não sei se algum dia volta a alcançar, como fator econômico, como fator de força militar, e que, particularmente para a nossa cidade, onde você poderia imaginar a princesa do Império, morou de aluguel, depois que adquiriu sua casa, hoje que temos a casa da princesa Isabel, e que teve essa triste história de ter sido exilada daqui, da terra que tanto amava. Só retornou a Petrópolis já falecida. Essa parte da história te comove ainda? Essa parte da história, Pablo, essa parte da história é uma parte muito triste. Você ser exilado, você ser desterrado do teu país, deve ser uma coisa horrorosa. Uma coisa é você querer sair como um imigrante, você diz, não, eu não quero mais morar no meu país, quero tentar a chance em outro lugar. Outra coisa é você, de repente, chegar de noite e baterem na porta da tua casa e dizer, olha, você tem que pegar as tuas coisas e tem que ir embora do país. No fundo, uma prisão. É uma prisão que estão fazendo de você ao contrário. Você está proibido de voltar para a tua casa. Você está proibido. Quer dizer, uma prisão também é assim. Mas eu acho que uma prisão, quando você sai do teu país por um motivo assim, e um motivo que não foi um motivo, eles não fizeram nada de diferente, de errado, de ilícito, sabe? Foi simplesmente porque era o momento de sair. Quer dizer, o golpe da República podia ter sido uma coisa, tudo bem, substituiria o governo. Tanto que Dom Pedro II, ele dizia que ele não era uma pessoa monarquista. Ele dizia, olha, eu estou aqui, eu estou cumprindo um cargo, eu sou um funcionário público, mas a verdade é o seguinte, se querem trocar o regime, perfeito, pode trocar, não tem problema. Eu não me apego ao poder. Coisa muito diferente. Ele era apegado ao Brasil, né? Ele era apegado ao Brasil, era apegado a Petrópolis, tanto que quando ele saiu de Petrópolis, ele levou um saco de terra de Petrópolis, que está dentro do túmulo dele, do caixão dele, que ele disse, não, eu quero ser enterrado e eu quero que a minha cabeça repose em cima de solo petropolitano. E tem isso até hoje.
Esse cenário me lembra até uma história que um professor, já na universidade, ele contava, que ele chamava de a profecia do Barão de Gotegipe, que no dia da assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, disse assim para ela: ó, a senhora acaba de ganhar um trono no céu, mas perdeu da terra. Verdade. Foi isso, porque hoje vamos dizer que isso seria o que é hoje chamado de mercado, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Lula se debatendo aí com todo o mercado, brigando com o Lula, brigando com os presidentes, tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, com todos eles. E, na época, a grande moeda era a escravidão. Então, foi uma coisa que a Princesa Isabel, nesse caso, ela foi um pouco precipitada, porque Dom Pedro II já vinha fazendo uma abolição da escravidão aos poucos. Ou seja, primeiro ele fez a lei do sexagenário, ou seja, os escravos com mais de 60 anos não seriam mais escravizados, e depois fez a lei do ventre livre, que foi todas as crianças nascidas não podiam ser mais escravas. E ele foi fazendo uma coisa paulatina para tocar o regime. Ou seja, já ia acabar de qualquer forma. Já ia acabar, em poucos anos ia acabar. Tá? Além do mais, tem um fato curioso com Petrópolis, que Petrópolis não tinha escravo. O Palácio Imperial, aqui o museu, hoje o museu, não havia escravo dentro o Dom Pedro II não admitia isso, nem a Princesa Isabel, muito menos o Conde de Deux, que também eles não concordavam com isso. E tem um fato também que muito me marca, porque no período de faculdade a gente teve que escrever um documentário, um roteiro de documentário. E o meu foi sobre a libertação dos escravizados em Petrópolis, que não eram da família imperial, mas um ou outro latifundiário. E o que a Princesa Isabel fazia? Ela emprestava a presença dela, a presença imperial, em bailes onde as pessoas pagavam muito caro, preços que hoje em dia daria preço de carro 0 quilômetro hoje, para estarem nesse baile, e com esse dinheiro ela comprava os escravos e dava a alforria. E os últimos a serem assim libertos nessa história aconteceu no dia 1º de abril de 1889, dias antes da assinatura da Lei Áurea, e foi com uma grande festa 88, no Palácio 88. de 88, perdão. Dias antes da assinatura da Lei Áurea. E ela saiu da casa dela na carruagem. O roteiro vinha mostrando, que eu pesquisei muitos jornais da época e tudo mais. Ela saiu da casa dela, passou em frente à fábrica da Boêmia, que já existia, a primeira cervejaria do Brasil, parou no Palácio Cristal e chovia torrencialmente. Ali tinha presença de ministros americanos, ingleses, argentinos, para festejar, para celebrar essa atitude dela, que comprou todos os que tinham na cidade e deu a carta de alforria. Isso também é fantástico, né, Fábio? Isso é fantástico. Ela era assim uma pessoa, ela era muito humana em todos os sentidos. E tem uma coisa curiosa, vamos comparar o tempo de antigamente com o tempo de hoje. Quando ela assinou a Lei Áurea, ela estava, no dia 13 de maio, ela estava em Petrópolis. Ela dormiu, de 12 para o 13, ela dormiu em Petrópolis. E, Pablo, ela levou do Palácio do Museu Imperial até a Praça 15, onde é o Museu da República hoje. Ela saiu de Petrópolis naquela época, não estamos falando há mais de 140 anos quase, né? Ela saiu de Petrópolis, chegou no Rio de Janeiro e levou somente 1h e 45 minutos. Hoje, a gente tem estradas de tudo, a gente leva às vezes para chegar no Rio de Janeiro 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas. Quando tudo está bem, é 1 hora. Então, você vê como é que, naquela época, o Brasil, com as estradas de ferro, com a comunicação, porque a Baía de Guanabara, você tinha as barcas que levavam de Magé. A bimodalidade de transporte. Você saía de Petrópolis, você saía daqui, vamos dizer, do museu, você pegava uma charrete ou um bonde, e você ia até Alto da Serra, descia a serra de trem, chegavam no pier de Magé, pegavam uma balsa, né? E você saía na Praça Mauá automaticamente. Claro, tudo bem, ela era chefe de Estado, tinha certas vantagens, não teve que ficar esperando. Mas, mesmo assim, você vê, 1h e 45,
em 1888. Algo que todos podiam fazer. O trem. O trem. Talvez levariam mais, porque ela é chefe de Estado, e disse, não, o trem tem que esperar, a locomotiva espera, tudo teve que esperar por ela. Mas você vê que diferença para os dias de hoje. Exatamente. E, Francisco, e como é que ser membro dessa família, fazer parte da família imperial, influenciou na tua carreira, na tua vida pessoal e na vida profissional? Isso é uma pergunta que muita gente me faz, mas eu digo uma coisa, isso não me influenciou em nada. Eu tenho orgulho da minha família, mas nunca tive pretensões políticas, não tenho pretensões políticas. Estou aqui trabalhando no jornal, que é uma coisa semi-política, mas a gente procura não se envolver, a gente é neutro. Você pode ver que a gente é neutro nessa situação, tanto quando houve a campanha da monarquia, o jornal aqui se manteve neutro. Essa era a minha próxima pergunta. Desculpa, então, eu não vou falar, deixa para a próxima. Pode responder, pode continuar. Desculpa. Sem problema. É o seguinte, eu me formei, eu sou formado em Economia pela Universidade Católica de Petrópolis, aqui em 1978, eu me formei, mas eu nunca tive assim, olhando assim uma coisa meio entre monarquia e eu e minha família. Aliás, todos nós fomos educados não a dizer que a gente não gosta da monarquia, não, nada disso, a gente até acha bonito e tudo, o que foi no passado, mas cada dia é seu dia. E o dia da monarquia foi naquela época, hoje são outros dias, outros tempos e outras coisas, outras economias e tudo. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou aproveitar que já citou Tribuna de Petrópolis, já citou o posicionamento do veículo no período do plebiscito. O jornal não pertencia à família imperial, ele só veio pertencer quando seu pai o comprou em 1970, na década de 70. Como foi? É o seguinte, o jornal era da família Barbosa Bench, aqui de Petrópolis, tanto que um dos fundadores do jornal também foi o Olavo Bilac, fez parte do jornal aqui. O jornal não era onde é o prédio hoje, na rua Alencar Lima, era do outro lado da rua ali, onde é a Telemar. Era um prédio ali, e era um jornal semanário. Foi fundado em 1902. E depois, em 1908, ele passou a ser um jornal diário a partir de 1908. Em 1928, ele vem se instalar nesse prédio que está aqui, tanto que na fachada você vai ver que tem um dos números que está ali escrito aqui em cima, bem aqui na fachada, 1928, foi a época que o jornal veio para cá. Legal. Mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta, me perdi, eu falo muito. Porque ele nem sempre foi da família imperial, mas passou a ser depois, né? Sim. Quando seu pai o comprou. Obrigado. É o seguinte, o jornal faliu. Em 1954, ele faliu. E meu pai foi nomeado pelo juiz como interventor do jornal. E aí ele trabalhou, ele ficou administrando a massa falida e, ao longo do tempo, ele adquiriu as cotas do jornal e passou a ser o proprietário do jornal. E em 78 você assumiu a presidência do grupo e incorporou outros braços, que foi a Suma Uma e também a rádio. Exatamente. A Rádio Imperial. A Rádio Tribuna. Na época era a Rádio Imperial. Em 1978 eu vim para cá. Eu me formei, eu estava me formando, eu me formei em 80, mas em 78 eu vim para cá e era só o jornal. E fiquei trabalhando aqui até hoje, continuo trabalhando até hoje, né? Dizem até que eu tenho plaquinha já no corpo de patrimônio da empresa, né? E com o tempo a gente comprou a Rádio Imperial, que era do Sistema Globo, tá? O Sistema Globo e a Rádio Imperial passou a ser nossa. E com o tempo a gente entrou também numa licitação para FM, para a Rádio FM, que nós ganhamos. E temos a Rádio Tribuna, hoje, que é o veículo talvez mais importante do grupo. E, passando algum tempo, eu montei uma gráfica também, que é a Suma Uma, porque a gente fazia revista, a gente viu que o jornal estava indo muito bem e o pessoal demandava, a cidade demandava, principalmente os distritos aqui, por causa do turismo, demandava uma revista de qualidade, que não fosse em papel jornal, que fosse uma revista de mais qualidade. Aí a gente comprou máquina para fazer essa revista, que é a revista Casa e Campo.
E com o tempo a gente começou a ter clientes. Chegamos a ter aqui vários clientes no jornal, para imprimir jornal para fora, de chegar de ter noite, de imprimir 70 títulos diferentes aqui dentro da gráfica. E a gráfica foi crescendo, 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 e fomos adquirindo mais maquinário, até que começou a haver um declínio. Em 2017 começou a ter um declínio na parte impressa. A gente começou a notar um declínio que veio, e quando chegou em 2020, a gente falou, olha, isso não está bom, e não tinha Covid. A nossa ideia era acabar com o jornal impresso em 2020, mas antes da Covid. E aproveitou que veio, quer dizer, aproveitou não, a Covid veio, e todo mundo diz, vocês já acabaram o jornal por causa da Covid? Não, a gente ia fechar o jornal impresso, quer dizer, a parte impressa, a outra parte está muito bem. Depois eu posso até falar da parte do online, que está indo muito bem. E é um público completamente diferente, são outros horizontes, tá? Mas em 2020 nós fizemos a nossa última edição impressa aqui. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo. É o tempo de você pegar uma água rapidinho, são 2 minutinhos, e a gente volta já com essa conversa enriquecedora com Francisco de Orleans e Bragança. Olá, eu sou Bruno Zanata, sou arquiteto, atualmente moro em Correios e tenho orgulho de ser petropolitano. Aqui é Neném Peixoto, morador da Cubacinha, lá de Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, diretamente para a TVC, conversando hoje com Francisco de Orleans e Bragança, bisneto da mulher mais importante que esse país já teve e não terá outra igual, a princesa Isabel. Francisco, você teve a sua vida toda em Petrópolis, calcada aqui na cidade, nascido aqui, empresário aqui, toca diversos segmentos empresariais, mas o que te faz ter orgulho de ser petropolitano? Olha, eu acho essa cidade incrível. Primeiro porque você tem um clima ótimo, você está ao lado de uma grande capital, só tem vantagem de estar morando aqui. Eu já fui imigrante no Canadá, uma época da minha vida eu morei no Canadá, e realmente eu vi o que é você ter um clima bom, porque nós aqui petropolitanos, muitas vezes nós brasileiros, principalmente petropolitanos, porque nós não sentimos nem calor nem frio aqui. Isso é fantástico, isso a gente não vê o preço que é isso aí, que nós temos essa vantagem. É uma cidade que a gente é ligado historicamente, a gente tem coisas aqui na cidade. Então, realmente, ficar aqui, morar aqui, para mim é uma grande alegria, uma bênção estar morando aqui. E quais elementos da nossa história, da nossa rica história, que você acredita que
possam e devam ser ainda mais valorizados, ou devam ser, ou deve ter um legado ainda na cultura da cidade atual, na cultura atual da nossa cidade? Olha, eu acho que tudo já está alinhado, só que está mal administrado. Você tem, por exemplo, você tem a parte do Museu Imperial, que é o museu mais visto aqui do Brasil. Você tem toda a parte da colonização alemã, que a gente tem uma Bauernfest que está aí, né? Você tem essa parte das cervejarias da cidade, inclusive a gente fundou uma cervejaria aqui em Petrópolis. Cidade Imperial? Cidade Imperial, isso mesmo. E você tem, não sei se você sabe, mas Petrópolis tem uma das plantas carnívoras que pouca gente sabe que tem, que só tem aqui, ela é endêmica da cidade de Petrópolis. E eu vim saber disso porque um dia, caminhando com meu pai, lá na Mata do Facão, tinha uns japoneses lá, um bando de japoneses, já eram uns 8 ou 9 lá, olhando lá e procurando uma plantinha, porque eles sabiam que tinha uma planta carnívora. Isso ninguém fala. Então, Petrópolis tem coisas impressionantes que a gente não dá valor nenhuma. Por exemplo, o túnel que liga, um pequeno fato, o túnel que liga o Quissamã com o centro de Petrópolis, é um lugar que dizem que você não pode nem passar lá, porque você pode ser assaltado, não sei o quê, mas o túnel é lindo. E isso não é explorado turisticamente. Você está entendendo? N coisas que acontecem aqui na cidade, que existem já na cidade e que não tem... Eu acho que o que está faltando é uma boa administração turística na cidade. É isso que está faltando aqui, mais nada. E a divulgação disso fora, porque a gente é muito famoso. Você, por exemplo, você vai em Brasília, por exemplo, e as pessoas chegam e dizem, você é de onde? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Que legal. Aí, quando você fala, você é de Petrópolis, o cara diz, pô, mas que legal, aquela cidade é super legal, eu já fui lá, não sei o quê. Eu fui comer no restaurante X, Y, eu gostei da torrada do D'Angelo, e vai por aí afora. Então, a cidade tem um atrativo fora da cidade que nós não aproveitamos disso aí. Por exemplo, você está aqui na cidade de Versalhes, que também é a cidade onde lá rei construiu o seu palácio, né? O Château de Versalhes, o Palácio de Versalhes, e hoje é uma cidade turística que recebe milhões e milhões de visitantes. Dadas, claro, obviamente, as características geográficas e distâncias dos polos emissores de turistas, o que pode fazer Petrópolis potencializar esse nosso atrativo que é riquíssimo, que é estudado nas escolas do Brasil inteiro, quiçá da América do Sul toda? O que a gente pode fazer para valorizar a nossa cidade turisticamente? Eu acho que a gente já tem uma valorização do parque gastronômico muito boa aqui na cidade, né? Você vê os festivais que acontecem, o próprio SESC ajuda muito a cidade, mas está faltando uma divulgação maior disso aí fora de pessoal. Não digo uma divulgação interna, porque todos nós praticamente já conhecemos as coisas, mas, por exemplo, o pessoal do Sul, muitas vezes, gostaria de saber como serão recebidos em Petrópolis. Então, na Bauernfest, as pessoas ficam perdidas de carro aqui dentro da cidade. Elas vêm para Petrópolis porque tem uma festa, mas e aí? Onde é que vai estacionar o carro? Não existe um planejamento do turismo. Isso é uma coisa que Petrópolis peca muito por isso. E você vê possibilidade de crescimento também nisso? Total. As cidades pequenas, antigamente não tinha cidades grandes para ser turísticas. Você vê as cidades pequenininhas que são turísticas na Europa, são cidades pequenas. Então, não é porque a cidade tem um problema de ruas estreitas ou de trânsito difícil ou de difícil acesso que vai deixar de ter turismo. Nós temos um problema com a subida da Rio Petrópolis, que tem um engarrafamento louco, a estrada devia já ter sido duplicada, uma série de coisas, a concorrência não sai, também isso atrapalha. A gente podia ter o trem poderia funcionar para Petrópolis. Você acredita que ainda temos a possibilidade do retorno do trem, mesmo que seja não saindo de Guia de Pacobaíba, do que é o ponto original, mas, quem sabe, da Vila Iomirim, que é a última estação ali da Supervia? Eu acho que sim, seria até um passeio turístico. Então, o turista viria para Petrópolis, não precisaria vir de carro, ele podia vir de trem.
Isso estou falando um país aí um país com vontade de fazer uma coisa civilizada faria isso. Você pega um trem, você vai até a cidade, lá você tem toda uma infraestrutura, você teria infraestrutura aqui. Já que não querem melhorar a estrada aqui, né? Porque não se sabe por que a estrada é um horror para Petrópolis. Até hoje não foi resolvido esse Principalmente assunto. esse trecho, né? Dali de Duque de Caxias até os trechos de Petrópolis. Pois é, uma tristeza isso. Isso é um atraso para a cidade. Eu costumo dizer que a Concer é um câncer para a nossa cidade. Eu acho que você tem toda a razão. É muito, deixa muito a desejar aqui e atrapalha bastante a gente. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda sobre essa ligação com o Império, porque é um tema que me fascina muito, que me encanta muito, até mesmo porque a minha família veio para Petrópolis graças ao Dom Pedro II. A minha família tem os dois sobrenomes lá, de Kronenberger e Kling, ou seja, fomos da família, das famílias alemãs que vieram a convite de Dom Pedro II para colonizar Petrópolis. Você estava aqui no intervalo me contando uma história da minha família que eu não sabia, né? Pois é, o Salvador Kling, que foi um vereador, que foi 8 vezes vereador em Petrópolis, é o campeão, é o recordista de mandatos, né? Ele trabalhava numa instituição de ajuda, né, aqui nesse prédio. Então, hoje vim aqui para você, isso aqui talvez os espíritos lá em cima, teu tio-avô, né, tio-avô que ele é, ele deve estar, de certa maneira, dizendo, poxa, que legal, está lá o Pablo, meu sobrinho neto, está aí. E eu vinha muito aqui na tribuna, vim muito aqui na rádio, e não sabia disso. Como é que Pois pode? é. Como é que... A gente sempre aprende alguma coisa, que nem eu aprendi muita coisa você falando. A gente sempre aprende. O bom dessas entrevistas é justamente isso. Então, temos mais um minutinho para o próximo bloco? Então, vamos fazer o intervalo rapidinho aqui e a gente volta no próximo bloco com o nosso terceiro e último bloco, nesse bate-papo histórico, pedagógico e cultural. Orgulho de ser petropolitano, hoje com Francisco de Orleans e Bragança. Eu sou Gustavo, morador do Cascatinha e tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o terceiro e último bloco dessa excelente entrevista, que eu não vou nem chamar de entrevista, eu vou chamar de bate-papo, com Francisco de Orleans e Bragança, que certamente, já confessou aqui, tem orgulho de ser petropolitano, e é por isso que eu o convidei para esse bate-papo, né, Francisco? Eu gostaria de voltar a um tema para a gente poder já conduzir aqui para o final. Nós falamos de monarquia, nós falamos da sua trajetória empresarial, nós falamos de sonhos para Petrópolis. Você acha que na juventude de hoje em dia ainda há espaço para o diálogo, o debate sobre a monarquia no Brasil? Olha, é um tema que eu acho que não tem. Não tem. Acho que a monarquia foi um regime do passado.
Eu não acredito que a monarquia hoje funcionaria aqui no Brasil. Você acha que a monarquia no mundo inteiro ela pode estar em risco? Na série The Crown, onde reflete muito, fala muito sobre a coroa britânica, o tempo inteiro eles deixam entender que a coroa está em risco, que pode não ter mais a coroa. Só que aí a gente vê que, por exemplo, no Brasil, nosso judiciário custa muito mais do que toda a monarquia britânica. Então, você acha que a monarquia no mundo inteiro ela pode estar fadada à extinção? Eu vou falar uma coisa curiosa. Hoje de manhã, eu estava vendo um site que tem um pouco a ver com isso. Eu acho que o mundo, ele vive que nem... a humanidade é como um ser grande que respira. Uma hora ele está inspirando e outra hora ele está expirando. E o que eu vi? Eu vi uma matéria dizendo que o Elon Musk vai criar uma rede de satélites. Eu não estou fugindo da pergunta, não, vou chegar lá. O Elon Musk vai criar uma rede de satélites que vai transformar o mundo inteiro dentro do Starlink, vai ter acesso de graça. Com isso vai sumir a Oi, vai sumir a Vivo, vai sumir a Claro, todas essas companhias vão sumir, ou então vão se pulverizar de tal maneira que você vai ter um cara mandando em todas elas. Essa é uma teoria. A outra teoria é o seguinte: a Rússia, por exemplo, inventou um sistema chamado RUNET, que está fugindo de todo o Google, de todo esse negócio, vão criar a rede própria deles. Então você vê que está havendo, as coisas são cíclicas. Então hoje você fala em monarquia, eu acho que é um ciclo baixo de tendência de queda. Talvez daqui a uns anos a gente fale de monarquia ou de um outro regime no mesmo estilo e que seja mais aceitável. Hoje eu acho que não é que é um regime inaceitável, mas é um regime que eu acho que hoje em dia não cabe, aqui no Brasil como em outros países. Você vê até a democracia nos Estados Unidos, que é um país que dizem que é extremamente democrático, dizem, mas você vê que no dia 6 de janeiro, há 2 anos atrás, ele quase caiu. Você vê essas guerras que estão acontecendo aí, com o beneplácito dos Estados Unidos, tudo isso você vê que a humanidade está caminhando a cada hora de uma maneira. Então, você falar de monarquia hoje, eu posso falar hoje, mas daqui a 20 anos a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Nós não sabemos qual vai ser a filosofia de vida das pessoas. Talvez não tenha nem mais a britânica. Talvez nem tenha, talvez tenha mais, talvez tenha uma monarquia global. Talvez tenha um império na Argentina, no Uruguai, ou sei lá, não sei, tudo muda. As coisas estão mudando muito rapidamente. Até hoje em dia, com a globalização e com essa internet tão rápida, o que está acontecendo, às vezes, no Japão, a gente sabe aqui em 10 segundos. Então, tudo isso está vendo uma mudança muito grande. Hoje, eu não veria a monarquia como uma coisa para o Brasil. Perfeito. Agora, nós falamos de sonhos e de projetos para Petrópolis. Qual a sua expectativa para o governo Ingo Ramos, que começa agora no dia 1º de janeiro? Olha, o melhor possível. Eu acho que ele está indo muito bem, ele tá conversando com toda a sociedade, ele está buscando apoios em Brasília, junto ao governador do estado do Rio de Janeiro, ele está fazendo o trabalho certo, é o trabalho do político. O político é um ser que tem que se comunicar com outras pessoas, com outros poderes e entender que existem outros poderes. Ir a Brasília, ir ao batalhão, como ele foi outro dia, ele foi nos bombeiros, ele está indo, vai à igreja, ou seja, você vê que ele está indo em todo o tecido social, ele está atingindo todo o tecido social. Isso é muito bom, isso é muito esperançoso. Isso não é uma coisa assim, eu sou radical, eu só quero falar com o grupo daqui ou o grupo de lá. Não, ele fala com todo mundo. Então, você tem grandes expectativas que ele pode fazer uma grande gestão, apesar de que vai pegar uma cidade, de fato, arrasada, né? Olha, financeiramente, em serviços e tudo. Todos os sentidos, e uma cidade que está muito desanimada. Nós pegamos aí uma inundação, quer dizer, a gente saiu da Covid, aí pega uma inundação que foi uma catástrofe em 22. Depois teve um governo que
Não sei o que aconteceu com o Rubens, porque o Rubens, bom tempo, foi um excelente prefeito no primeiro mandato, mas nesse último a cidade foi assim, isso aqui parece terra arrasada. Então, coitado do Ingo, às vezes eu tenho pena, não sei, às vezes ele deve pensar, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Mas vamos torcer para tudo dar certo, porque eu acho que ele tem, a gente nota no olhar dele, na força que ele tem e na maneira como ele vem se comportando e de conversar com toda a sociedade, é um futuro melhor para a nossa cidade. Perfeito. E para a gente encerrar, a pergunta que eu sempre faço. Qual que é o seu local favorito em Petrópolis? Aquele que quando você quer meditar, você vai para lá, ou quando você quer distrair, enfim. Qual o seu ponto turístico favorito aqui em nossa Petrópolis? É difícil responder. Eu diria que a cidade toda. Eu gosto muito de passear com o meu cachorro, a minha cachorra, quer dizer. E eu passei a cidade toda, eu gosto de tudo. Não tem um lugar é melhor que o outro. Olha, realmente, você é uma pergunta difícil. Talvez a minha casa mesmo, eu diria. Mas a rua toda é ótima. Sua casa Petrópolis já é um ponto turístico também ou não? Não. A minha casa é um ponto turístico para mim. Tá? Mas é isso, você pega em Petrópolis, você andar em Petrópolis é uma benção. Você poder vir ao trabalho a pé, isso são umas coisas que outros lugares não são assim. Até pelo clima, aqui a gente não chega no trabalho todo suado, o clima é ótimo. Pode chegar molhado ou de chuva, mas já é um guarda-chuva resolve. Exato. Então, a câmera é sua, o microfone é seu. Deixe uma mensagem para os nossos irmãos petropolitanos. Olha, agradecer em primeiro lugar ao Pablo, à TV Cidade Imperial e agradecer a audiência e torcer para que essa cidade se torne cada vez melhor, voltar ao que era no passado, que era uma cidade que era a terceira ou quarta economia do Estado, e hoje a gente está em 12º. Tomara que a gente suba essa escada de volta, que a gente chegue a ser alguma coisa bem melhor do que saiu desse 12º lugar, que a gente volte a ser algum lugar melhor para cima. Perfeito. Bate-papo de hoje com Francisco de Orleans e Bragança. Eu volto no próximo programa, Canal 16, TVC, TV Correio da Manhã, orgulho de ser petropolitano. Até o próximo programa.